bênçãos da aula de hoje. Soberano Deus e eterno Pai, na tua presença, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aqui nós nos colocamos, Senhor, na tua presença para aprender um pouco mais da tua palavra, um pouco mais, Senhor, do teu conhecimento, da tua ciência, da tua sabedoria. Então, em nome de Jesus, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos direciona segundo a tua vontade, segundo o teu propósito. Seja nosso professor, Espírito Santo. Senhor, aqueles que ainda estão a caminho, Senhor, ainda não chegaram, mas estão a caminho, traga-os em segurança. E em nome de Jesus, Pai, nos edifica, nos fortifica, nos consolida na tua palavra. Sem a sua presença, sem a tua ciência, nós não podemos nada. Certo que seremos atendidos por tua graça e misericórdia. Nós agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Som. Ei. Acabou? Está desligado. Som. 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 Ei. Viu? Voltou. Som. Ei. Os irmãos lembram onde nós paramos? Quem estava aqui semana passada? Eu estava, mas eu não lembrei mais qual é a página que fala. Bom, nós paramos em algumas considerações pré-tribulacionistas. É isso, né, pastor? Algumas considerações pré-tribulacionistas. O número da página é. Oi? O número da página. 176. Deu certo? Vamos lá? O livro do Apocalipse, em geral, trata dos últimos anos do atual século, entendido na 70ª semana revelada a Daniel. Daniel 9:27. Abre para mim aqui, varão, na Bíblia, capítulo 9, versículo 27. Ele firmará um concerto por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Está falando sobre, o anticristo, e a Bíblia diz que ele fará uma aliança por uma semana. Lógico que quando está falando ali de uma semana tem 7 dias. Cada dia representa um ano. Então, está determinado sobre Israel. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou dizer agora, tá? Que é só uma pincelada. Eu já falei sobre isso outras vezes. Então, a profecia em Jeremias, está escrito que o povo seria levado ao cativeiro e seria escravo por 70 anos. Depois, o povo retornaria, Então, olha só, além desses 70 anos que estavam determinados, Daniel teve a visão do Apocalipse, não teve? A revelação dos últimos dias. Vou ficar de meia, pode, não pode? Daniel teve. Ela fica doida quando eu faço essas coisas, mas eu estou em casa. Aqui eu estou em casa, não posso fazer isso lá na igreja do pastor Júlio, né, pastor Júlio? Subir lá e ficar descalço em cima do altar, não pode. Na igreja, na igreja dos vizinhos tem que ir de terra para cá, arrumadinho, bem. Aquele Deus falou com Moisés: Tira as sandálias. O lugar que se pisa é Terra Santa. O problema é exalar,
o aroma, exalar o aroma da natureza, né? Puro como a natureza. Brincadeira, irmãos. Vamos lá. Daniel, ele teve a revelação dos últimos dias, dos acontecimentos. Mas Daniel estava no cativeiro. Daniel estava na Babilônia. Então ele estava, né? Daniel, ele começa a orar porque ele entende pela profecia de Jeremias. Quer ver? Vamos lá, né? Que é mais... Daniel, né? Capítulo 9. Aqui. Nove, versículo 2. Depois nós vamos ler o versículo 24. Ó. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, coloca o versículo 1 só para os irmãos entenderem quem que estava reinando. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, a qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Preste atenção. Dário assumiu o reino da Babilônia e não era mais a Babilônia. A Babilônia já tinha caído, Belsazar já tinha caído, e aí o Império Medo-Persa conquistou a Babilônia. No primeiro ano do reinado de Dário, né? No primeiro ano de reinado de Dário, rei dos caldeus, né? Agora vai lá no versículo 2. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram 70 anos. Versículo 24 agora. 24. Agora Deus falando para Daniel, né? Falando da profecia, a revelação. Daniel, ele entende que a profecia que Jeremias tinha profetizado acerca de Israel é que Israel seria escravo e seria pisada pelas outras nações por 70 anos. Depois disso, o povo seria restaurado. Então Daniel começa a jejuar e orar por 21 dias, pedindo a Deus, intercedendo pelo povo, para que o cumprimento da profecia se realizasse. Porque o tempo já havia sido passado. Aí, na profecia, quando Deus se revela, Deus fala sobre o destino de Israel e fala sobre o destino de toda a humanidade e o fim das coisas, de todas as coisas. Aí ele diz assim, no versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão da profecia, e ungir o santo dos santos. Ou seja, 70 semanas estão... Então veja bem, há uma dupla interpretação sobre essa profecia. A primeira é literal. E qual que é a literal? O povo, na 69ª semana, o povo de Israel saiu do Império Caldeu, né, da Babilônia, e retornaram. Com quem que eles retornaram? Não, a Bíblia conta a história. Com quem que eles retornaram? Um homem chamado Neemias, né? Neemias, no livro de Neemias, não é? Zorobabel, Zadok, né? São as pessoas que lideram o povo para que o povo volte para Jerusalém. Começa a vir a primeira leva de retorno. Esse acontecimento acontece na 69ª semana. Aliás, perdão, a reconstrução dos muros não, elas começam antes. Elas começam antes. Mas o povo já habitando lá na 69ª semana, eles começam a restaurar, né? Neemias restaura
Neemias restaura os muros de Jerusalém, né? Mas nós vemos aqui no livro de Ageu, né? Profeta Ageu, a restauração do templo, né? Com Zadok, né? E outros sacerdotes, trazendo a restauração e a restituição do culto sacerdotal a Deus. Então, esse marco se dá na 69ª. Então, dentro desse período, do livro de Malaquias até o livro de Mateus, quanto tempo se dá? É o período... Mais ou menos isso, né? Isso. Na verdade, né, essa vazão era a preparação para a vinda de Jesus, o Messias. Então, lá em Apocalipse, diz que a mulher dá a luz ao filho ao mundo, né, e esse filho é arrebatado. Tudo isso acontece na 69ª semana. É chamado, a 69ª semana, ela é chamada de tempo dos gentios, porque é o tempo em que a salvação há de chegar a todos os homens. Então, desde então, a morte e a ressurreição de Cristo vem sendo pregado o Evangelho de Cristo. Ou seja, há uma pausa na contagem e o cumprimento literal dessa profecia se cumpre, o povo retornando, a primeira parte, né? E a segunda parte se dará o cumprimento no período da tribulação. Amém? No período da tribulação, quando todo Israel será salvo. Então é importante entender que há duas interpretações nessa profecia. Pode falar, filho, você levantou a mão? Deu para entender? Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá. Primeira parte da profecia se cumpre no seu sentido literal, com o povo retornando a Jerusalém. Ótimo. Está determinado 70 semanas, até que seja purificado o Santo dos Santos. E seja entregue o reino ao Messias, para o ano milenar, que nós vamos falar isso lá na frente. Isso não se aconteceu. Se for pregar somente no sentido literal, já passou 70 anos há muito tempo. Mas não é literal, porque o cumprimento, ele tem duas etapas para se cumprir. Primeiro, no seu sentido literal, no seu sentido figurado. A 69ª semana se iniciou ali e é até os dias de hoje. Aí você vai me perguntar assim: pastor, mas tem como ter respaldo bíblico para isso? A Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como? E um dia como 1000? Se ele quiser fazer um dia ficar mais longo, ele pode? Tem base bíblica para isso? Aonde? A Bíblia vai falar que todos têm que se abrir. Não, eu quero algo literal que Deus fez, e é uma prova bíblica que Deus faz isso. Ele fez o dia durar mais tempo, né? Vamos lembrar quem foi aquele? Moisés, aquele rei que estava aqui, fez o Ezequiel. Tá vendo? Entendeu? Vamos parar por aí. A ciência diz sobre o ano bissexto. E é justamente por causa a cronologia como aconteceu lá. Deus mudou a rotação da Terra por causa de um homem. Então, é possível? Sim, biblicamente sim. Então, ponto final. Sem especulação. Tem coisas que a gente provou na Bíblia. A Bíblia tal, se você crer na Bíblia, ela é suficiente. Então, nós entendemos como há duas interpretações. A primeira no sentido literal, depois a segunda no sentido figurado e profético. Então, no sentido profético, Deus está falando para Daniel o fim de todas as coisas. Então, vamos lá. Em geral, o livro de Apocalipse trata-se dos últimos anos do atual século, entendido como 70ª semana revelada a Daniel, em 9:27. E nos capítulos 9 a 19, encontramos o período da grande tribulação. E é de se admirar que em nenhum desses trechos a igreja seja apresentada passando pela grande tribulação.
Acredita-se que os 24 anciões sobre os tronos, em volta do trono de Deus, Apocalipse 4, representam a igreja arrebatada. E no capítulo 19, 18, a igreja aparece voltando à terra com Cristo para reinar. Não, isso não é uma verdade. Né? Os 24 tronos não representam a igreja. Representam a igreja e os 12, a igreja é representada pelos 12 apóstolos e também representada pelos 12 patriarcas, né? Os 12 filhos de Israel, né? Que são os pais de todas as tribos de Israel. Então, quando fala sobre os 24 tronos, nós entendemos que se trata tanto contra os representantes da igreja, que são os 12, né, apóstolos, como também as 12, deixando bem claro que Matias foi escolhido no lugar de Judas, mas a apóstolo Paulo foi escolhido por Deus. Matias foi escolhido por homem e o apóstolo Paulo foi escolhido por Deus. Então, particularmente, vou falar o que eu acredito e que muitas pessoas também acreditam dessa forma, que o 12º apóstolo, né, diante de Deus, escolhido por Deus, não foi Matias, mas sim Paulo, né? Então, acreditamos que Paulo terá um assento nessas cadeiras e não Matias. Então é possível, escute aí, irmãos, os irmãos entenderam que precisava alguém assumir o lugar, então eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre. Mas eles jogaram na sorte para ver qual era a vontade de Deus. Isso era um propósito comum naquela época, né? O Urim e o Tumim eram utilizados. Não vou falar sobre isso, que é uma outra história. O Urim e o Tumim era um instrumento utilizado, ficava no peitoral do sacerdote e representava sim e não. Ou seja, representava a vontade de Deus. Então, todas as vezes que eles oravam, eles usavam o Urim e Tumim para poder saber qual que era a vontade de Deus, se eles deveriam fazer algo ou não faziam. Mas isso é uma prática do Velho Testamento. Em Atos dos Apóstolos, quando eles vão subir, o Espírito Santo já está na terra e já não é mais as práticas do Velho Testamento. O que demonstra que esta escolha não procedeu do Espírito Santo, não procedeu direcionada por Deus, aprendeu direcionada por eles, pelos próprios apóstolos, e escolheram Matias apressadamente, né? Muitos acreditam assim, outros não, acham que Matias realmente foi o escolhido. O que convém falar que não está sendo imposto em pauta a espiritualidade e a santidade de Matias. Nós estamos dizendo que ele não era homem de Deus, que não era temente a Deus, muito pelo contrário. O que está sendo relatado é que o levantamento dele pode não ter sido Deus que direcionou para que ele seja. Depois de Antônio falou mais quantas vezes Matias? Nenhum. O apóstolo que escreveu mais carta, o apóstolo Paulo, 13 cartas. Ou seja, tudo que nós conhecemos sobre o Evangelho é pregado pelo apóstolo Paulo, né? Ele é chamado de apóstolo dos gentios, porque Deus comissionou Pedro para enviar o Evangelho aos judeus e Paulo para levar o Evangelho aos gentios. Então, por aí nós vemos, né, só um comentário extra para a gente absorver ciência, conhecimento de causa. E aí abre-se um parênteses: é possível alguém ser consagrado sem a vontade de Deus? Não. Acabei de mostrar, irmão. Então, isso aqui é só um parênteses, tá? Estou saindo um pouquinho só para agregar conhecimento. Isso é muito importante para as nossas vidas, né? Hoje para o pastor aqui, outros pastores faltaram, mas se eles estivessem aqui seria muito bom para eles ouvirem também. Muitas pessoas são consagradas dentro de determinados ministérios, certo? E aí ela chega no seu ministério, mas ela não apresenta nenhum fruto e nenhuma confirmação daquilo que ela diz ser. E aí, só o fato de ter sido consagrado não quer dizer que ela é. E aí, às vezes, nós cometemos erros esses que eu já cometi algumas vezes no começo do ministério, e solicito ainda a cometer esses erros, porque a gente é imperfeito, né? E a gente tem limitações, e a gente acaba reconhecendo essas pessoas, né? Por exemplo, quantas pessoas já chegaram aqui no ministério, chegaram como pastores, a gente reconhece como pastor e tal. Obreiros que foram consagrados em outras igrejas,
Aí a gente reconhece você como obreiro. Ah, mas a consagração é uma só. Você vai consagrar de novo? Você só consagra de novo quando você não reconhece aquela unção. Se Deus não reconhece, se você entende que aquela unção não foi enviada por Deus, você faz uma confirmação da unção para verdadeiramente que aquela pessoa seja ordenada para a responsabilidade que ela foi eleita, escolhida por Deus, né? Tem vocação. Tem pessoas que têm vocação para ser, por exemplo, diácono, mas estão consagradas como missionário, como evangelista, como presbítero, por exemplo, mas é um diácono. Ah, pastor, você vai rebaixar aquela pessoa? Não há rebaixamento, ela tem que cumprir o papel dela. Simonia, outras oportunidades da palavra simonia, compra e venda de coisas santas, é isso? Simonia? Não conheço. Compra de cargo ou compra de coisa santa. Eu não conheço essa palavra assim, nessa expressão eu não conheço. O que acontece? É importante nós tomarmos muito cuidado com isso, porque nem todo mundo que diz ser pastor é pastor, nem todo mundo que diz ser evangelista é evangelista, pastor é presbítero, missionário é missionário. Então é importante, isso é notório. Quem é pastor tem que ter fruto de pastor, quem é presbítero tem que ter fruto de presbítero, quem é evangelista tem que ter fruto de evangelista, quem é diácono tem que ter fruto de diácono, quem é obreiro, fruto de obreiro. E isso é importante. Ninguém é consagrado para dar fruto, é consagrado porque já deu fruto. Eu vou falar um negócio para você. Ninguém é consagrado para ser pastor, ele já é consagrado porque ele já é pastor. As pessoas já olham para ele, já enxergam o fruto de pastor na vida dele. Não tem como esconder. Quer ver um exemplo disso? Nós viemos para cá há 8 anos atrás, né, pastor? E eu fiquei um tempo em off, sem falar que eu era pastor, e congreguei um ano e pouco no ministério, sem falar que eu era pastor. Mas todo mundo me chamava de pastor. Pastor, só dá uma palavra. Quando eu sou trabalhado no serviço, só me chama de pastor. Não é o fato de as pessoas chamarem você. Veja bem. Tem que reconhecer o fruto. Porque, veja bem, vou dar um exemplo. Bajulação existe. Tem que tomar cuidado com a bajulação. Já aconteceu aqui na igreja com um obreiro, outros pastores chegaram no obreiro meio e começaram a chamar ele de pastor. E convidar a fazer cartaz e tudo mais como pastor. Para tentar de alguma forma assediar o obreiro e levar embora o obreiro. Já aconteceu isso várias vezes. Isso acontece, então isso não é. Então o fato de as pessoas chamarem quer dizer, tem que ter fruto, né? Por exemplo, quem está no mundo não conhece. Quem tem que conhecer você como pastor é aqueles que são da igreja, não os que são do mundo, porque eles não conhecem a verdade. Mas, por exemplo, dentre os irmãos, eles têm que olhar para você e falar assim: nossa, né? O irmão tem postura, o irmão tem comportamento, o irmão é sério, o irmão tem palavra, o irmão isso, o irmão aquilo. Aí vai vendo. E aí as pessoas vão se identificando com o ministério e a vocação que já existe no irmão, né, irmã? Quer ver? Um missionário que não faz missão não é missionário. Um presbítero que não doutrina, você sabia que o presbítero ele é doutrinador? Sabia que a função do pastor não é doutrinar? O pastor pode doutrinar? Pode, claro, e deve doutrinar. Mas a função eclesiástica e a ordem eclesiástica da igreja determina que quem ensina a igreja é o presbítero. E quem cuida da vida espiritual das pessoas é o pastor. A diferença. Vocês entendem isso? A realidade é bem diferente. Hoje o pastor tem que ser o levita, ele tem que ser o obreiro que recebe as pessoas, ele tem que ser o faxineiro, né, da igreja, o zelador. O pastor ele tem que ser o diácono que visita as pessoas, né, que prepara a Santa Ceia. O pastor tem que ser o pregador, ele tem que ser tudo, né? Mas não é assim. Cada um tem que permanecer na vocação que foi chamado. Então, o presbítero que não tem conhecimento da palavra, que não tem maturidade, não sabe trazer uma mensagem, não sabe trazer uma edificação para a igreja através do ensino da palavra, ele não é presbítero. E é o que mais acontece, está sim de pessoas assim. Sim, ó.
evangelista que nunca evangelizou, nem um panfleto, que é a forma mais simples de evangelizar, nunca entregou um panfleto. Que eu falava assim, uma criança entrega um panfleto evangelizando. E tem evangelista que nunca pegou no panfleto. E é evangelista. Né? E por aí vai. Aí você vê pastor que fala que é pastor itinerante. É evangelista, ele não é pastor. Aí ele é um pastor evangelista. Não, pastor não é. Pode ter certeza que pastor ele não é. É um cargo que foi dado, reconhecimento para ele, mas pastor cuida de ovelhas. Se pastor que não tem ovelha, não é pastor. Ah, mas eu não estou fazendo a obra, ou isso aqui. Não, então não é pastor. Pastor exerce o ministério. Ele está parado. Ah, não, eu estou visitando, eu estou isso. Não, então ele verdadeiramente está na vocação errada. E é o que mais acontece dentro da igreja, Pai Senhor Jesus. É o que mais acontece na igreja. Pessoas fazendo aquilo que elas não foram chamadas para fazer. Tendo reconhecimento. Você sabe por que acontece o maior problema das igrejas? O maior problema das igrejas com autossuficiência e estrelismo que a gente observa nos altares, foram criados por nós mesmos, quando reconhecemos pessoas que não eram habilitadas para estar na posição que está. Quando nós reconhecemos essas pessoas, nós demos autonomia para elas fazerem todas essas coisas. Por quê? Porque quando você coloca uma pessoa numa posição que não pertence a ela, ela vai se agir de uma forma conveniente com o que ela é. Então ela vai ser soberba, ela vai ser egoísta, ela vai se achar melhor que as outras pessoas. Então ela vai cometer isso. Aí você fala assim, os altares estão cheios de esterismo, de autossuficiência. E aí você vai falar que o problema está nas pessoas. A raiz do problema não está nas pessoas que estão fazendo isso. A raiz do problema está nas pessoas que reconheceram essas pessoas. E isso é um problema muito sério, porque nós vivemos numa situação muito complicada. Hoje, cada dia nasce uma nova igreja. Então, todos os dias está nascendo uma nova igreja. E as igrejas estão nascendo sem princípios bíblicos, né? Sem direcionamento bíblico. As pessoas se acham e já querem ser. E aí, sai derramando óleo sobre as pessoas. E aí, de repente, chega, né? Chegou lá o pastor Cláudio acabou de chegar. Vou usar ele como modelo. Eu peguei agora o pastor. Chegou aqui o pastor Cláudio. Nós não sabemos de onde veio, nós não sabemos qual é a história, né? Nós conhecemos muito bem o pastor Cláudio, mas vou usar ele como modelo. O pastor chegou aqui, veio filiar conosco no ministério, nós recebemos o irmão e tudo e tal. Toda igreja tem um método de recebimento dos irmãos que vão filiar para a igreja, seja aclamação ou por carta de recomendação. Esses dois sistemas aqui dentro dessa cidade não existem. Para de Minas, não existe isso. Os pastores, grande parte dos pastores não estão nem aí. Se você vai trazer uma carta de apresentação ou não. O que importa é você, então tá bom, vem. É o que mais acontece. Aí o pastor chegou, filiou com a gente aqui e tal. Aí passa um mês, 2 meses, né? Nem conhece a pessoa ainda, não pegou a visão ainda. E que faz? Entrega um monte de responsabilidade para essa pessoa. E aí o que acontece? Quando essa pessoa começa a mostrar quem ela é, aí o pastor começa a ver o erro que cometeu, aí o que ele faz? Ele vai tentar consertar, remendar. Aí ele vai começar a confrontar essa pessoa. O que essa pessoa faz? Vira as costas, vai embora e vai para outro ministério. Chega lá no outro ministério, o que ela faz? É bem recebida. E aí é abraçada. E aí, reconhecida. Ela faz a mesma coisa. Até ela achar um lugar que é tão bagunçado quanto ela. Aí ela fica lá. Então é isso que mais acontece. Então isso é muito importante. Nós precisamos entender isso. Amém? Amém. Por que nós entramos nesse assunto aqui, pastor? Se chegar agora, nós estamos falando sobre as considerações pré-tribulacionistas na página 176. E nós falamos sobre os 24 anciões, né? Aqui fala que representa a igreja, mas na verdade representa não só a igreja representada pelos 12 apóstolos, mas também representado pelos 12 patriarcas das tribos de Israel. E aí, entre esses 12 apóstolos, eu mencionei Paulo,
dizendo que Paulo se enquadrava em um desses 12 apóstolos, dos 24 anciões, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que quando os discípulos eles entendem que alguém deveria assumir o lugar de Judas Iscariotes, eles lançam sortes e escolhem, a sorte cai sobre Matias e eles escolhem Matias. E aí eu mencionei que a escolha de Matias é uma escolha humana e não divina, porque depois de Atos dos Apóstolos nós somos direcionados pelo Espírito Santo. No Velho Testamento era costume lançar sorte para poder saber qual era a vontade de Deus, né? Mas eles já não estavam mais no Velho Testamento, eles já não estavam mais segundo os costumes da lei. Na lei se usava o urim e o tumim para saber qual que era a vontade de Deus, mas naquele momento eles já eram direcionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já habitava neles, eles já foram batizados pelo Espírito Santo, e na ânsia de que alguém assumir o lugar, eles escolheram quem? Matias. É o único lugar na Bíblia que fala sobre Matias e que Matias foi eleito como o 12º apóstolo. Depois aparece o apóstolo Paulo sendo escolhido por Jesus no caminho de Damasco, e aí nós chegamos à conclusão que Paulo é o 12º apóstolo e não Matias. Aí por quê? Porque eles escolheram pela necessidade deles de ter o 12º. E aí dentro dessa escolha, eu abri um parênteses, saí um pouquinho do mosquito e falei para os irmãos, estavam os irmãos, que se era possível consagrar alguém sem a vontade de Deus, e como as igrejas agem quando isso acontece. Por exemplo, a pessoa foi consagrada, mas ela não é aquilo que ela foi consagrada, né? Por exemplo, é pastor, mas não tem fruto de pastor. É missionário, mas não tem fruto de missionário. É evangelista, mas nunca evangelizou nem sequer com um panfleto. É diácono, mas nunca trouxe nem um copo de água no altar, nem visão de servir não tem. Chega, né? Então você vai vendo muitas pessoas que são separadas, mas sequer têm indícios de exercer a função. E aí ela chega na igreja, às vezes já consagrada, ungido, separado, e quer o reconhecimento daquilo, e aí você olha para a pessoa e você vê que ela não tem nada daquilo. E aí como agir? E aí eu estava falando que aqui em Pará de Minas, infelizmente, muitos pastores pecam porque quando as pessoas chegam, elas são recebidas e elas são confiadas responsabilidades para elas, e depois que elas pintaram e bordaram, a verdade vem à tona e a gente paga o preço. Eu cometi esse erro aqui já várias vezes na nossa igreja, até comentei isso, eu já cometi esse erro, já reconheci pastor aqui que veio de outro ministério, né? Pastora que veio de outro ministério, porque tinha um título, e aí como a gente vai tirar o título da pessoa, né? É uma situação muito delicada, só que aí a gente precisa entender que o nosso compromisso maior é com a palavra. Hoje eu tenho mais maturidade para lidar com essa situação. Hoje, se a pessoa chegar aqui e ela não tiver uma carta de apresentação vinda do ministério, e se esse ministério não for um ministério sério, eu não reconheço ela com o ministério que ela veio. Como assim eu não reconheço? Se ela quiser filiar conosco, quiser congregar conosco, ela vai começar do zero. Vai ser membro da igreja, e aí ela vai trabalhar, e aí à medida que ela for trabalhando, e ela for demonstrando fruto de algum cargo de responsabilidade, aí eu vou confiar a responsabilidade específica do fruto que ela está produzindo. Mas antes, eu tinha dificuldade para lidar com isso, como pastor, né? Eu tinha dificuldade. Obrigado, mano. Pegou a visão. Quem que trouxe aqui para mim que eu não vi? Oi, Edvaldo. Porque eu falei da água? Oi? Você quer ser diácono, né, mano? Isso aí é uma das coisas mais importantes, né? Na vida de um líder é isso aí. É verdade, pastor. Aconteceu comigo também, mas embora eu não entreguei cargo para a pessoa, né? Mas você sabe da história. Pastor, isso acontece conosco. Isso não aconteceu só com o senhor, não. Aconteceu comigo já muitas vezes. Eu errei muito nessas áreas. E não acontece só comigo com o senhor. Já aconteceu com o senhor, pastor? Acontece com todos os pastores. Só que aí o que acontece? Ou a gente aprende, ou a gente sempre vai colocar a igreja a padecer, porque a igreja padece. O erro que o irmão da igreja comete não recai sobre os outros, mas o erro que a liderança comete recai sobre todo mundo.
E aí a gente vai percebendo o preço disso. E aí a gente vai aprendendo. Hoje eu entendo isso. Não tem problema nenhum. Não me importa. Quando eu falo não me importa, quer dizer que isso não me afeta. Eu não tenho problema nenhum do que outras pessoas vão pensar quando eu falo. Eu não reconheço fulano de tal como pastor, ou como presbítero, ou como missionário. Eu não reconheço. Não reconhece? Não reconheço. Ah, o senhor está sendo antibíblico. O senhor vai consagrar 2 vezes uma pessoa porque já foi derramado óleo sobre a vida dela. Quem derramou? Quem derramou? Quais circunstâncias? Qual o direcionamento? Qual a história? Com qual autoridade foi feito aquilo? Você entendeu? Então, a escolha humana e a escolha divina. A escolha divina, a escolha humana é baseada na escolha divina. Quando a pessoa ela é ordenada pastor, por exemplo, ela tem que ter já o fruto de pastor. Quando ela é reconhecida pelo homem, não é para ela ser, é porque ela já é. É uma confirmação. O homem reconhece aquilo que ela já é. Então as pessoas têm que ser ordenadas quando elas já exercem e demonstram fruto daquilo que ela foi vocacionada. Se eu sou pastor, eu fui ordenado como pastor, é porque eu exerço o fruto de pastor. Se eu sou ordenado presbítero, fruto de presbítero. Por exemplo, o presbítero que não sabe doutrinar, que não sabe trazer um ensinamento para a igreja. A função do pastor, eu disse aqui, é cuidar da vida espiritual de cada membro. Essa é a obrigação do pastor. Cuidar da saúde espiritual. Agora, a do presbítero é zelar pela sã doutrina. A função do presbítero... Deixa eu passar aqui. Deus abençoe. A função do presbítero é doutrinar a igreja. Então, o presbítero que está na igreja, que não sabe doutrinar, não sabe trazer um ensinamento, não alinha isso com a liderança, com o pastor... sabe pregar. Saber pregar não é ensinar. Ensinar é o dom de maestria, né? São os mestres da igreja. E presbítero tem que ter o dom de mestre, que é para ensinar. Então, as pessoas acham que é o pastor que tem que doutrinar. Não é o pastor que doutrina. Orar para o doente. Isso. Os presbíteros da igreja. Essa é a função dos presbíteros. A autoridade dos presbíteros. Tudo alienado ao pastor, né? Ou seja, eles, em outras palavras, tá? Vocês vão entender muito bem. Presbítero é o testa de ferro da igreja e quem recebe crédito é o pastor. Entendeu? Olha a responsabilidade de um presbítero. É lógico que é só uma analogia que eu estou fazendo para fazer uma comparação. Mas na verdade, tudo que ele faz é alinhado com o pastor está acompanhando, está supervisionando, né? E aí até mencionei aqui que falei hoje hoje em dia, o pastor ele prega, ele canta, ele toca, ele recebe os irmãos, ele abre a igreja antes de todo mundo, limpa a igreja, arruma as cadeiras, ele faz tudo. Ele faz tudo, mas na verdade cada um tem o seu papel dentro da igreja. E cada um tem que exercer a sua função. Então tem muita gente, né, no nosso ministério, vou falar no meu, aqui da igreja, acredito que é na de vocês, do pastor Júlio, e em muitos ministérios tem muita gente que às vezes está exercendo uma função que não é compatível com o que ela é. E às vezes, porque nós pecamos, nós entramos nós temos dificuldade, porque lidar com o ser humano não é fácil. A gente fica com uma situação muito complicada quando vai lidar com o ser humano, ainda mais com uma coisa tão séria quanto essa, né? Então eu cometi erros e quando eu cometi esses erros, em um determinado momento eu falei assim, então eu vou fazer essas pessoas frutificarem com o que elas dizem ser. Rapaz, eu vou tentar formar eles nessa área. Naufraguei mais ainda, querendo consertar uma coisa que eu não comecei. Você entendeu? Lá no ministério. Abaixa para mim um pouquinho, por favor. O ministério nosso lá apareceu já, não tinha compromisso com o horário. Apareceu uma missionária lá, não tinha compromisso com o horário, nem dia de culto. Não dava nem satisfação porque que não ia, nem de forma que eu. Olha, na hora que foi chamar a atenção. Eu vou falar um negócio para vocês. Isso aqui da cidade, tá? Isso aqui é de Pará de Minas. Eu vim de São Paulo. São Paulo é muito ruim para muitas coisas. Mas as igrejas que são sérias lá, tem muita igreja bagunçada também, muita.
Eu vou falar para você, até mais do que aqui, para falar a verdade. Mas as igrejas que são sérias lá, elas são sérias de verdade. E aí, essas coisas são pegadas à risca. Pra você ter uma ideia, se você não tiver carta de recomendação, você nem recebido é. Você vai ficar como um congregado. Sabe o que é um congregado? Uma pessoa que frequenta a igreja, mas é um visitante. Não entra em comunhão com a igreja. Para entrar em comunhão, se você veio de outra igreja, você tem que trazer a sua carteirinha de membro da outra igreja e a sua carta de recomendação. Aqui na cidade não tem isso. A pessoa sai do ministério, ela nem está preocupada com carta. Quantas pessoas saem daqui do ministério e eu falei assim, ó, vou te dar a carta de recomendação. Só que a carta de recomendação sempre ela é direito do membro, mas ela tem que ser de acordo com o que o membro é na igreja. Então, as pessoas acham que o pastor vai colocar lá que ela era uma má obreira e tal, e não é. A linguagem da carta de recomendação ela é bem simples, ela é muito ética, e todo pastor que recebe já sabe com que ele está lidando quando ele recebe. Se a carta chega aqui, ó, estou trazendo, eu pastor, por exemplo, eu pastor fulano de tal, vos encaminho, né, o pastor, o irmão, o vosso irmão em Cristo, né, Cláudio, tal, sobrenome, tal, né, declaro que o mesmo fez parte do nosso ministério, como membro, durante 12 anos. Aí você chega aqui e fala que é pastor, mas na sua carta não está falando pastor. Quando você me fala que é pastor e não há uma recomendação, está dizendo que você tem problema lá. Receba o irmão como faz jus aos santos. Receba como irmão em Cristo, porque não há recomendação sobre ele. Agora, quando você é um bom obreiro, eu lembro quando a pastora, como que é o nome dela? Fabiana. A pastora Fabiana congregou conosco, né, um bom tempo, e ela saiu do nosso ministério e foi congregar no Bom Samaritano na época. E eu não tinha nada para falar dela, muito pelo contrário. Era um braço para nós ficamos tristes, chateados demais, porque nós queríamos que ela ficasse conosco, nós queríamos que ajudava a gente demais. Mas eu fiquei feliz que ela continuou firme, está lá até hoje, está bem. E aí, irmãos, não fui eu que ordenei ela já chegou como pastora na igreja e sempre demonstrou fruto daquilo que ela exercia, né? Ela foi uma das poucas obreiras que vieram prontas, não me deram trabalho e deixou boas lembranças. Então o que acontece? Quando ela saiu, eu falei assim, eu faço questão de dar sua carta de recomendação. E aí eu escrevi, receba a irmã Fabiana, tal. A mesma exercia em nosso ministério função de líder de jovens, função disso, daquilo, função disso, daquilo, função disso, daquilo. Receba como faz jus aos santos. Ou seja, há um grande currículo dizendo que nós reconhecemos tudo que ela fazia aqui por nós e que ela deve continuar fazendo onde ela estiver. Então, quando o pastor pega uma carta dessa, o pastor abre o sorriso de uma orelha ou outra, porque ele sabe que o obreiro está bem encaminhado, que ele realmente é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus e vai chegar para somar. Agora, só quando chega falando que é irmão em Cristo e que congregou há 2 anos, 3 anos e não tem nenhuma recomendação dele, é problemático. Aí é problemático. Já sabe que é problema. A pastora é problema. Se a carta vem com recomendação do que o irmão exercia, pode confiar. Mas pode confiar não, né? Hoje é com um olho no gato e um olho no peixe, né? É assim? O peixe no gato, um olho no peixe e um olho no gato, né? Tá certo. Você já tem deixando um tempo você observar. Claro, é lógico. Só que é o seguinte, mesmo assim, com a recomendação, na carta tem o telefone da secretaria da igreja. Vai ligar lá na secretaria e fala assim, olha, está filiando conosco, o irmão tal, assim, o mesmo disse que congregava e trouxe uma carta de recomendação, assinado pelo pastor, às vezes você não conhece o pastor, assinado pelo pastor fulano de tal, eu estou ligando, eu sou secretário aqui da igreja, estou ligando, né, para dizer que nós recebemos o irmão aqui em Cristo, né,
o irmão foi recebido, e se há alguma anotação a respeito referente ao irmão. Aí a irmã secretária vai falar assim: olha, eu vou passar o telefone do pastor, e aí você passa para o seu pastor, e o seu pastor entra em contato com o pastor diretamente. E aí o pastor entra em contato com outro pastor, e o pastor vai contar tudo que era o irmão ou a irmã. Olha só como é bonitinho. É assim que as coisas têm que andar. Mas eu vou falar um negócio para você. Pode falar, pastor. Porque aqui em Pará de Minas, você chega um pastor na sua igreja, você vai conversando com ele, você pergunta, ele é pastor nos ministérios da cidade toda. É porque, vou te falar qual que é o problema daqui. O problema daqui é a independência. O ser humano não foi criado para ser independente, aprenda isso. Sempre foi para ser dependente. E o problema da humanidade sempre foi querer ser independente. Né? A liberdade não é independência. Ser livre, eu sou livre para fazer muitas coisas, mas eu tenho responsabilidades. E as pessoas, elas querem ser livres e não ter, então elas não querem responder a ninguém. Porque você pergunta, então, você conversa, o cara, você está conversando, você congregou onde? Eu congreguei 6 meses com fulano, 2 meses com então, quem, 5 meses com não sei. O problema disso, o cara não tem anos, nem anos de igreja, às vezes ele não tem. O problema disso, eu vou explicar por quê, qual é o problema disso. O problema disso é porque não há uma convenção. Não existe convenção aqui. Existe. Existe as Assembleias de Deus, tem a Convenção da Assembleia de Deus, seja ADB, mas é padronizada e fechada a elas. Existe a Convenção Batista, né, que é fechada às batistas, mas uma convenção de ministério independente não existe. Existe a Associação de Pastores. O Conselho de Pastores não é convenção. E mesmo porque da cidade aqui, sangue de Jesus tem poder. Não vou falar nada, deixa pra lá. Sangue de Jesus tem poder aqui da cidade. Conheço a fim, então não vou nem falar nada. A cidade que precisa de uma convenção. Sabe como que é uma convenção? Vou te explicar como que forma uma convenção. Junta-se uma quantidade de igrejas e reconhece líderes honrados, notórios, respeitados e doutores na palavra. Que todos reconhecem. Esses formam um conselho da convenção. Esses vão reger a doutrina e os costumes que todas as igrejas vão ter que trabalhar em cima deles. Mas isso é possível fazer mesmo a igreja não sendo do mesmo ministério? Sim, porque existe o costume local da igreja que não pode ser interferido e o costume litúrgico da convenção. Ou seja, por exemplo, carta de recomendação, carteirinha de membro, consagração e ordenação, tudo tem que passar tem que ser reconhecido pela convenção também. Isso demonstra comprometimento, responsabilidade, maturidade correndo de Deus. O problema é que muitos líderes não querem prestar conta para ninguém. Como que o camarada é pastor lá de outra igreja, ele quer mandar na minha igreja? Ele não vai mandar na igreja. Ele está dando direcionamento junto com um conselho de pastores, não é sozinho. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Por exemplo, quando vai ordenar um pastor na igreja, por exemplo, o senhor vai levantar um pastor. Para o senhor reconhecer ele como pastor, tem que passar pela convenção. Nós não vamos provar, irmão. A convenção faz o quê? A convenção faz uma sabatina. Igual está aqui. A igreja do senhor é feito lá na igreja do senhor, a igreja está toda cheia. E aí a convenção vem com os pastores fazem perguntas para este irmão que qualificam ou desqualificam ele como pastor. E aí, as chances de cometer erros é mínimas. Por exemplo, primeira coisa que faz, está aqui a sua esposa. A Bíblia diz que o pastor tem que ser marido de uma só mulher, né? Que deve cuidar bem da sua casa, da sua família, porque se ele não cuida bem da sua casa, não pode cuidar da casa do Senhor. Aqui, minha irmã Giovana, o pastor, o candidato a pastor, né, nosso irmão Cláudio, ele é assim, comportado, ele trata a senhora com respeito, ele cumpre o papel de um bom esposo, de um bom provedor do lar, ele é o sacerdote do lar, ele dá bom testemunho na criação dos filhos.
E aí a Paga as pastora contas em dia. paga as contas em dia, tudo certinho. Aí a pastora vai falar assim, não, ele é tudo isso daí. Aí eu pergunto para a filha, ele é um bom pai? Como ele é com você na sua casa? Aí a irmã fala, não, ele é assim, ele é um bom pai, tudo e tal. Beleza, tá ótimo. Então, vamos perguntar para a igreja. Igreja, o pastor Cláudio, candidato a ser pastor aqui na igreja, tal, como que ele é com vocês? E assim, assim, assim. Entendeu? Então, tudo isso é feito nessa sabatina para mostrar se ele é apto para exercer a função. Aí, a convenção vai consagrar junto com o pastor, olha só, o alinhamento e aliançamento, junto com o pastor, aquela consagração. O que é melhor? Ser consagrado por um pastor ou por 10, 15, 20 pastores? Quem te consagrou? Quem me consagrou foi o pastor fulano de tal, o pastor fulano de tal, o pastor fulano de tal, blá, 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 blá. Como assim? É porque todos fazem parte da convenção. Quantos ministérios? 100 ministérios. 100 pastores me consagrou. Então as pessoas não olham por esse lado. Elas olham que a convenção quer mandar na igreja. A convenção não entra na igreja. Ela não manda na igreja. Ela aliena a igreja à sã doutrina. Tem convenção que existe só para pegar, né? Pegar dinheiro, mas a convenção mesmo ela é feita para estreitar os laços e trazer ordem para o meio cristão. Olha só para você ver, não tem ordem, as coisas são bagunçadas. Então nós vemos muito isso, temos muita dificuldade, nós temos dificuldade mais aqui na cidade por causa disso, né? Já foi tentado montar muitas vezes. Hoje nós temos a UNIC deu uma parada, muita dificuldade, mas a gente vai nessa luta aí para frente, mais para frente, nós vamos continuar nessa luta para tentar levantar uma convenção de ministérios independentes aqui na cidade, porque quando nós tivermos 10 igrejas, 15 igrejas filiadas, já vai ter uma notoriedade na cidade, aí você não vai ver mais tanta bagunça, porque todas as igrejas vão falar quase a mesma língua, né? Quando eu falo a mesma língua, não são iguais, cada uma vai ter a sua forma de dirigir, os seus costumes, mas na ordem de organização serão todas idênticas, de organização. Nenhuma vai receber sem carta, nenhuma vai ordenar alguém simplesmente porque achou, vai conformar, vai ser passado pelo crivo da palavra para ver se verdadeiramente ela é apta para aquilo. E aí quando é feito dessa forma, mas e se a igreja quiser consagrar, ela pode? Pode. A convenção não vai proibir. Mas a igreja vai consagrar por responsabilidade da própria igreja. Mas aquele obreiro não é reconhecido pela convenção. Então ele só vai ser reconhecido na própria igreja. Nas outras igrejas ele não vai ser reconhecido. Entendeu? Então a convenção ela não entra. Se a igreja bater o pé e falar, vamos consagrar, a igreja não vai impedir. Mas ela vai falar assim, nós não vamos reconhecer na convenção. E todas as igrejas da convenção, essa pessoa não vai ser reconhecida. Só vai ser reconhecida aí na igreja de vocês. Tem muita gente que, mesmo assim, muito pastor que consagra mesmo assim, né? E a pessoa também que está sendo consagrada, ela já tem ciência. Então não adianta ela, depois querer ir para outro ministério futuramente, e querer ter o recurso, não adianta. Porque lá ela vai, cadê a sua carta? Aí quando o pastor for dar a carta, ela vai ver que ela faz parte da convenção, ela não faz. Porque ela tem que ter uma carta da convenção. Ela tem que ter a carta da convenção e do pastor. Aí ela só tem do pastor. Aí não tem como. Então isso organiza muito. A cidade de Padilhas é uma cidade muito pequena, né? 100 mil habitantes. E isso seria muito bom para a cidade, mas as lideranças não têm essa visão, infelizmente. E aí acaba trazendo essas coisas que eu acabei de comentar. E infelizmente, exageradamente, aí cada semana nasce uma nova igreja. E quando você trabalha sério, a sua igreja geralmente ela fica vazia, porque você trabalha sério, às vezes o membro da sua igreja vai lá conversar com outro pastor da outra igreja, fala algumas coisas, você está certo, ele fala algumas coisas, o outro pastor vai poder ter ele lá para assim, não, seu pastor está equivocado. É complicado. Não, Misericórdia. vem me congregar para nós, vai ser dessa forma, vai ser bom assim, você vai ver. Só que ele planta e ele colhe, né? Ele planta e ele colhe. Eu vou falar para você, todo pastor que tenha ovelha que não pertence ao rebanho dele, ele vai colher, porque quando ele está desdenhando mal, ele está plantando, ele está, como fala, cevando para jararaca, né? Está alimentando jararaca, mas assim mais tarde vai picar ele também, né? É igual o sapinho, viu a história do sapinho, que o escorpião pede ele para passar
pro outro lado, e o sapinho, não, você vai me picar. Ele, não, eu vou morrer, pelo amor de Deus. E o sapinho vai, né? E tenta aí, quando ele está chegando do outro lado, o escorpião vai, estava quase chegando lá do lado, esse escorpião pula, sai fora. Você me picou, você falou que me ia picar, e você é da minha natureza. Eu não tenho como eu. Então a pessoa que tem problema não vai adiantar, é da natureza dela. Aí o camarada vai, investe nela, e infelizmente paga o preço, né? Então, vou falar assim, pastor, vocação, viu? Vocação, misericórdia, irmão. Que vocação é essa? Irmão, a gente sofre demais. Misericórdia. Eu não quero fazer desse momento uma lamentação, não. Não, pastor, misericórdia. Meu Deus do céu. Jesus, eu só tenho 39 anos. E aí, quando eu lembro que para mim jubilar, eu tenho que estar ultrapassando aí talvez dos 70. E se eu tiver bastante saúde, os 80, misericórdia, Jesus. Mas do jeito que lá vai as coisas, eu não sei se eu chego ali nos 70. Eu nem sei se eu chego aos 70, varão. Do jeito que lá vai as coisas, misericórdia. É difícil demais, pastor. Nossa, o senhor sabe, o pastor sabe, a pastora sabe, pastor. Misericórdia. Mano, eu queria ser pastor há 60 anos atrás, irmão. 60 anos atrás, Jesus, porque eu nasci 60 anos antes de 84. Ou porque era diferente. Eu nasci em 84, filho. Nós vamos reunir a igreja e vamos respeito. Tem respeito não. Nossa. Às vezes eu comentei em casa com a pastora ontem. Eu comentei com a pastora em casa ontem, falei assim, olha, eu orei ao Senhor e perguntei ao Senhor, o Senhor me tirou da podridão, o Senhor me tirou da criminalidade, o Senhor tirou eu, sabe, da perdição, o Senhor me salvou para mim viver isso. Para me viver isso, o Senhor me colocou no altar para me cuidar de vidas, para me renunciar à minha vida, renunciar tudo, para mim ver essas coisas acontecerem. Senhor, pelo amor de Deus, salva a minha alma. É só o que eu quero, salva a minha alma. Eu não quero ser mais pastor, não. Aí Jesus, eu não quero ser mais, não. Aí Jesus olha para a gente e fala, minha graça te basta. Né? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, minha graça te basta. Vou falar um negócio para você, faz o seu papel. Você é o semeador. Sua obrigação não é mudar ninguém, sua obrigação é só mostrar a verdade. E é duro. Vai para a luta? Toda posição de liderança é difícil. Imagina de pastor. Se pastor vive para a obra, ele é vagabundo. Não gosta de trabalhar. Se ele trabalha, ele é amante do dinheiro, ganancioso e materialista e está deixando de cuidar da obra de Deus para cuidar dos seus próprios. Se o pastor visita, é porque o pastor está desenhando, né? Porque o pastor tem panelinha. Se o pastor não visita, é porque ele é relaxado. E aí por aí vai. Se o pastor toma uma decisão, outros criticam. Se o pastor não toma, as pessoas criticam porque ele não tomou a decisão. Não. Difícil. Disciplina. Nossa, pastor, misericórdia, que vida é essa Não, moça? e se querer mandar, né? Querer mandar. Nossa. O que você tem que fazer, o que você não tem. Não se fica assim. Tenta tomar água gelada aqui. Você tem que agir assim, assado. Se querer, não for. Olha. É só escutar, ouvir a voz de Deus e seguir em frente. Se você criticar até Jesus, imagina. Nascer para olhar para Misericórdia. Gente do céu. E falar assim, Meu nós Deus. não temos sentimento. Eu não queria ter esse momento de desabafo, não, mas já que aconteceu, já foi. Irmãos do céu, em nome de Jesus, eu queria ser qualquer coisa dentro da igreja. Quando eu falo qualquer coisa, no sentido assim, eu queria servir em qualquer outra área da igreja, menos. Aí você vai falar assim: quem é o culpado disso? Eu mesmo. Eu mesmo. Que não sabia onde eu estava me enfiando. Não sabia. Desejei isso. Quando eu era novo convertido, eu desejei, porque falaram que eu ia ser, e aí eu acreditei. Aí eu acreditei, eu falei, bendita a hora que eu acreditei, que eu tinha ter repreendido. Eu falei assim, está repreendido em nome de Jesus. Eu devia, estou igual o Jó,
Maldito é o dia que eu nasci. Aí Jesus fala, peraí, deixa eu dar pra Vai você. fazer um pouco Gente do céu. Vem a Valeriana Irmãos, de concreta. deixa eu tomar mais água aqui, senão eu vou continuar falando. Pastor, Valeriana de concreta, né? Mas aí, Última fazer vez o que quê? eu falei que eu estava cansado, Deus me colocou uma semana em casa com ele, mas vai sentir falta da igreja, vai sentir pastor. é verdade. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que, para mim, fazer a obra de Deus, estar cultuando, eu faço com prazer. Eu não tenho problema em cultuar 3, 4, 5 vezes por semana. Eu não tenho problema em cultuar, em ter compromisso com a igreja. Eu não tenho problema com isso. O meu problema está no interpessoal. Você você sabe por que Jesus amaldiçoou a figueira, né? Você sabe por que Jesus amaldiçoou a figueira? Ela não estava no dia fruto naquela época? Ela não deu fruto, tá? Mas por que ela não deu fruto? Não estava essa sua própria, estava? Não, A estação era própria para o fruto da feira? não era, mas presta atenção. Quando estava chegando, ela dava sinal que ela ia dar fruto. Então já os primeiros frutos eram para aparecer. Ela tinha folhas, mas não tinha, e devia ter aparecendo as primeiras mirradas, mas deviam aparecer. Entendeu? Então ele amaldiçoou a figueira, porque ela estava enganando a ordem natural das coisas. Tem muito crente dizendo que é uma coisa e não é. Tem muito obreiro que está dizendo que é e não é. E Jesus foi e amaldiçoou o trem. Mas vai nós fazendo ele desse? Nós não pode, mas Jesus fez. Você entendeu? Nós não pode. E aí a gente fica pagando preço, pastor, com essas pessoas. A gente fica pagando preço. E aí quebrando a cara. 1 milhão de vezes quebrando a cara. E pagando preço, pagando preço, pagando preço. Essa é a nossa vida, Jesus. Vamos voltar. Promessa a igreja de Tiatira. Vamos continuar. Passou. Dar-lhe ainda a estrela da manhã. Em Apocalipse 22:16, Jesus se refere a ele mesmo como sendo a brilhante estrela da manhã. Sendo assim, o recebimento da estrela da manhã será antes do levantar do sol, que nasce e representa o início do reino milenar. A estrela d'alva é sempre vista na madrugada, antes da aurora. Em Malaquias 4:1-2, encontramos essa promessa sendo feita a Israel. E o nascer do sol para Israel ocorrerá logo depois da noite mais escura da história de Israel, que é a grande tribulação. Assim, quando este novo dia, o milênio se despontar, a estrela da manhã já terá aparecido, e a igreja terá sido escolhida à presença de Cristo para com ele participar da inauguração, que será o sol da justiça. Ou seja, todas essas referências bíblicas que eu acabei de mencionar mostram que a igreja não passará pela tribulação, e sim que ela voltará com Cristo no final da tribulação para ingressar no reino milenar. Amém? A promessa da igreja em Filadélfia: porque guardaste a minha palavra, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A igreja de Filadélfia é vista profeticamente como sendo a fiel igreja do arrebatamento, que será arrebatada antes da tribulação. Olha o tanto de passagem bíblica que eu estou mencionando, que mostram que a igreja não passará pela tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação é um período de juízo. E a igreja não está destinada a nenhum juízo divino, conforme João 5:24, 1 Tessalonicenses 5:10 e 5:9, 1:10 e 5:9 e Romanos 5:9. Olha quantos versículos bíblicos mostram que a igreja não vai passar por tribulação. Varão, consegue ser rápido para mostrar para nós aqui? João 5:24. Depois você vai em Tessalonicenses 1:10, mas primeiro João 5:24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quer dizer que não há condenação para aquele que está. Então, o juízo de Deus é uma sentença, é um cumprimento de uma sentença, de uma condenação. A ira de Deus é derramada sobre a terra no período da tribulação para julgar aqueles que forem fiéis. Então, se a igreja não há condenação, Romanos 8:1 diz o quê? Não, condenação à patência de Jesus. Se a igreja não está para ser julgada por isso, por que ela passaria por isso? É antibíblico.
Então vamos lá, agora 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus Cristo, que nos livra. Quem nos livra? Da ira futura. Qual a ira futura que está dizendo? Mas os 20 tribulacionistas de pós-tribulacionistas dizem que a ira é do lago de fogo, e não é. A ira é a grande tribulação, é o derramamento da ira de Deus sobre a terra. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Ainda em Tessalonicenses 5, 9. Porque Deus não o destinou, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para, mas para a salvação. Mais um versículo dizendo que nós não vamos passar pela tribulação. Mas não para por aí. Abre para mim Romanos 5, 9. Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Irmãos, não é um versículo, são várias referências bíblicas que para a gente colocar que a igreja vai passar pela tribulação, mas tem que ignorar tudo isso. E tem que dar um outro sentido para isso. E não dá para ignorar essas coisas. Então a igreja, né? O termo mais apropriado de reconhecimento é que a igreja não passará pela tribulação. O período da igreja é o período entre a 69ª e a 70ª semana de anos, mencionado em Daniel 9, 25 a 27. Lembra que eu mencionei isso no começo? Os pastores não estavam aqui ainda, mas eu mencionei da profecia de Daniel. O que eu falei? Vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam o que eu falei. O que eu falei sobre isso? Palavras literal, lembrar do termo literal, 70 semanas, foi no caso que já passou, foi o período que Israel ficou cativo. Sim. Os persas libertaram eles, foram lá quando começaram a edificar o templo. E a segunda parte acontecerá no dia do juízo final. A segunda parte não, a segunda etapa, né? Vamos dizer assim, vamos lá. E é mais ou menos isso. O que acontece? Daniel, todo mundo conhece essa passagem de Daniel. Daniel, lendo as escrituras de Jeremias, entende que o período de cativeiro que o povo ficaria na Babilônia era de 70 anos. Então ele começa a orar a Deus, né? Pedindo a Deus a misericórdia, intercedendo pelo povo. Deus se revela a Daniel e revela não só o retorno de Jerusalém, do povo a Jerusalém, mas também o destino de toda a humanidade. Aí em Daniel capítulo 9, versículo 25, ele fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o povo. 70 semanas né? De Daniel, daquela data, que era a 69ª semana, estava se cumprindo, né? O retorno do povo israelita, que foi pelo rei Ciro, né? Começou a encaminhar através de Neemias. Depois em Ageu nós vemos Zorobabel, Zadok e muitos outros direcionando o povo para reconstruir o templo e começar a ordenar, já ter uma vida de santidade e de prestação de culto a Deus já no segundo templo, nesse período intertestamentário. Então vamos lá. A 69ª semana de Daniel marca o início do retorno do povo israelita para Israel. Vamos lá. E também marca, Deus ele revela a Daniel que está determinado até o fim dos tempos 70 semanas de anos. Ao cumprimento dessas 70 semanas que o povo está voltando, começa-se a contar dali até a vinda de Jesus e a morte de Jesus, das 69 semanas de anos, né? Então são 7 vezes 70. Quanto dá 7 vezes 70? Quem tem uma calculadora que faz rápido aí? 70 vezes 7. Quando eu não trabalho aqui, tem que retornar para ele. Negócio do serviço, talvez vai viajar amanhã. 70 vezes 7 dá quanto? 490. É isso aí, 490 anos. Esses 490 anos é o período de Daniel até Jesus. Só que quando Jesus é morto,
o cronômetro para no nosso tempo. É a 69ª semana. A 70ª semana se dará em Daniel 9:27, que a profecia diz que é a aliança do anticristo por 7 anos, que é a última semana de ano, que marca o início da tribulação e grande tribulação. E aí sim se cumpre, né, a profecia da 70ª semana e a entrada do ano milenar, que é o reinado do Messias. Deu para entender? Foi isso que eu mencionei no começo e agora eu fiz uma recapitulação. Então vamos lá. É o período entre a 69ª semana e a 70ª semana de anos, mencionado em Daniel 9, 25 e 27. A morte de Cristo deu-se depois da 69ª semana. Nesse ponto teve início a igreja. A 70ª semana, 7 anos, é o período da grande tribulação de Jacó. Daniel 12, 1, Jeremias 37, Apocalipse 12, do versículo 7 ao 9. E antes disso, a igreja terá sido arrebatada para estar com o Senhor. Amém? Deu para entender aqui, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Os ensinos de Jesus deixe bem claro que o destino da sua igreja é escapar do castigo que o mundo sofrerá. No versículo 28, ele diz: ora, ao começar essas coisas, o sinal do sol, da lua, nas estrelas, a angústia das nações, etc., exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. O termo redenção refere-se à redenção do corpo, mencionada por Paulo em Romanos 8, 22 e 23, que é a transformação e a transladação do crente no momento do arrebatamento. Ou seja, quando você vê os sinais no céu, na terra, né, os acontecimentos, ele diz que não passará essa geração antes que tudo se cumpra. Agora eu vou deixar você, não sei se eu posso falar essa palavra, perturbadinho, não sei se é essa palavra, mas vou deixar você pensativo, introspectivo. Presta bastante atenção, porque ele disse que quando essas coisas acontecessem, era para exultar e se alegrar, porque estava muito próximo a vossa redenção. Quer dizer que o arrebatamento estava para acontecer. Né? No livro de Mateus ele fala que não passará essa geração. Tá, então vamos entender. Quantos anos dura uma geração? 70 anos não. Não, dá mais. Hoje é muito difícil uma pessoa de 100 anos ver o membro da sua família. Correto? Mas vamos colocar aqui, ó, para você entender. Para se iniciar uma nova geração, o patriarca da geração tem que morrer. Aprenda isso. Aí inicia uma nova geração. Por exemplo, eu tive um filho. O meu filho teve um filho. Correto? O meu filho do meu filho teve um filho. Enquanto eu estiver vivendo, essa geração não acabou. Essa geração não acabou. Entendeu? Deu para entender? No dia que eu morrer, acabou a geração. Porque aí, essa geração agora é só decrescente. Porque da minha geração vai ficar faltando meu filho, o meu neto, o meu bisneto, no mais tardar o meu tataraneto. Quando o meu último tataraneto, o meu tataraneto morrer, findou aquela geração, todos foram mortos. Mas a Bíblia não diz que todos têm que morrer. Ele diz que não acabará a geração até que ele venha. Eu quero que vocês entendam muito bem isso que eu vou explicar, algo que poucos pastores explicam sobre a volta de Jesus. Amém? Amém ou não? Amém. Então vamos lá. De que sinais que ele está falando? No céu, na terra, sobre os conflitos, na lua, né? no mar. Tá. Nós vivemos no maior período de catástrofes naturais de todos os tempos. Nós vemos terremotos acontecer em lugares que não deveriam acontecer. Nós vemos ciclones, tempestades em lugares que não deveriam acontecer. Isso são acontecimentos naturais. Agora vamos falar de movimento geopolítico e militar. Né? Nós provamos na nossa, não posso dizer nossa geração, porque eu nasci depois disso, mas nesse período nós participamos de 2 guerras a nível mundial. Só que depois do término da Segunda Guerra Mundial, em toda a história, nunca houve um retorno em massa para Jerusalém
como houve depois da Segunda Guerra Mundial. Ao relógio escatológico. A Bíblia diz que quando Israel voltasse em massa, começasse a retornar, para nós começar a ficar preparados, que Jesus já estava voltando. E aí ele diz que não passaria essa geração até que tudo se cumprisse. Aí vem o aumento da ciência. No ano de 1980 começam os videogames, né? O Atari, depois vem os Nintendinhos, Dynavision, os Turbo Game, e aí vem os videogames. Hoje, aí lança-se um computador, em 1980. De 1980 a 2020 nós já temos tudo isso na palma da nossa tecnologia. Aí nós estamos vendo o avanço de tudo. Hoje nós falamos de humanoides. Hoje já existem, né? Robótica. Mostrei para a pastora. Eu tinha comentado aqui num seminário que eu estava dando aqui nas quartas-feiras sobre tribulação, sobre escatologia, e eu falei sobre isso. E aí em casa, eu estava vendo uma reportagem, e aí nós vimos uma reportagem de um protótipo de humanoide que tem inteligência artificial e que responde tudo, ri, fala e pensa por si próprio. Ou seja, ela aprende com os movimentos da gente, com o que a gente fala, ela vai gravando tudo aquilo e vai agindo como se fosse um ser humano. Tudo isso já vem acontecendo há muito tempo, né? Agora, aos poucos, está sendo revelado. Então, veja bem, todos esses sinais apontam para a volta de Cristo. Então, vamos lá. Israel é reconhecido como Estado, né? Em 1948, correto? Em 1948, Robson? Ok. Israel é reconhecido como Estado? 1945 acabou a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, Israel é reconhecido como Estado, como país. E esse é o marco, esse é o ponto de partida do regresso dos israelitas e também do relógio escatológico. Quem nasceu de 1945 para frente, começa o início de uma geração. Pegou a visão? De 1945 nós podemos contar quanto tempo? Vamos chutar alto? 55 mais 23, 78 anos. Hoje está dando 78 anos, correto? Dá para se acreditar que nós temos, vamos chutar 100 anos, 110 anos para morrer a geração? Para estar dentro dessa geração? Vamos chutar mais 150 anos, né? Estamos chutando. Então quer dizer que nós estamos na metade. Nós temos mais 75 anos. Dentro de 75 anos, se essa interpretação estiver correta, não há um dia, nós não estamos dando nem dia, nem data, nem hora. Nós estamos dizendo que há uma possibilidade, se esses cumprimentos da profecia forem verdadeiros, tudo que isso que a gente vem falando é verdadeiro, sim, há uma possibilidade muito grande que nos próximos 70 anos, em alguma parte deles, Jesus volte. É isso que as pessoas pensam. É daí para trás. Não é para frente, não. Eu estou falando daqui 70 anos para frente e contar para trás. Quer dizer que ele pode voltar a qualquer momento durante esses 70 anos. Porque a profecia é que não passará esta geração. Quer dizer que ela não vai ser findada. Durante ela, Jesus voltará. Por isso que eu falo assim, eu vou colocar você meio perdoado. É porque você fala assim, meu Deus. Quer dizer que meus filhos não vão ver os filhos. Talvez eu não veja os meus netos. Talvez eu não vou ver o nascer do sol na praia. Pegou a visão? Você viu a importância? E a gente, como a gente está correndo atrás do tempo, olha a apostasia, irmão. Prega a verdade na igreja para você ver. As igrejas que estão cheias são igrejas que só pregam mentira. Não estou falando todas as igrejas, mas grande parte das igrejas que pregam o que o povo quer ouvir, está sim. Né? As mensagens são egocêntricas, mas as igrejas que pregam a genuína palavra da verdade, as pessoas estão deixando, porque elas não querem ser confrontadas. Exorta, né? Igreja. É que exorta, elas não querem. E cada dia que passa está ficando mais difícil. Daqui a pouco, os pastores que pregam a verdade, eles vão ter que fechar a igreja e começar a pregar na rua. Serem João Batistas, os pregadores vão ter que ir para as ruas pregar. Não está muito longe disso acontecer. Porque dentro da igreja não querem mais ouvir. Não quer ouvir, né? E aí vai ter que ir na rua pregar, começar a pregar na rua, falar do arrependimento, falar da volta de Cristo. A mensagem vai ter que ser mudada, não vai demorar muito.
Não vai demorar muito, porque a apostasia, por causa de se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. E se os dias não fossem abreviados, nem os eleitos seriam salvos. Olha só, nós estamos vivendo isso, irmãos. Nós estamos vivendo isso. Então isso é de se pensar, para a gente entender, irmão, que não abrir e piscar de olho, se a gente não colocar nossa casa em ordem, vai ficar para trás. Jesus volta hoje, amanhã, e vai ficar para trás. Ele está vivendo a última geração da igreja na terra. Acredito eu, não estou afirmando, é uma crença, eu posso estar equivocado, né? Mas dentro daquilo que a gente acredita, tudo está indicando isso. Pela visão do que a gente está vendo acontecendo, o mundo está indicando, eu creio que não vai chegar a 70 anos para frente. Esses dias mandaram vir para mim, fazendo uma igreja, um bar. Parece uma igreja católica muito chique, bacana, e o povo tudo bebia nas mesas, no altar ali servindo bebida. E é raro acontecer isso na igreja católica, né? É muito difícil, irmãos. Vamos lá? Vou falar sobre a conclusão, né? Aqui fala um pouco sobre a tipologia de José como tipo de Cristo, né? Que casou com a Zenate, né? Vou falar um pouquinho sobre isso também para a gente já fazer a conclusão. José casou com a Zenate, né? Uma gentia, durante o tempo de sua rejeição por parte dos seus irmãos, dos 7 anos, de fome. Gênesis 41, 45. Semelhantemente, Cristo receberá sua noiva, que na sua maioria também é gentílica, durante o tempo da sua rejeição por parte de seus irmãos segundo a carne, isto é, Israel. Enoque sempre foi considerado um tipo de crente arrebatado antes da tribulação, pois a sua transladação se deu antes do dilúvio. Jesus fez uma comparação entre os dias de Noé, no tempo do dilúvio, e os dias de Ló, na destruição de Sodoma e Gomorra. Assim como Ló e Noé foram preservados da destruição, acredita-se também que a igreja seja também preservada da tribulação. Isso é muito forte, irmãos, e isso é muito pouco propagado dentro da igreja. José, dá para usar a história de José para fazer uma tipologia entre Cristo e a igreja. Por exemplo, José foi rejeitado pelos seus irmãos, não foi? E durante o período que ele ficou rejeitado pelo povo, ele casou com a sua mulher, a Zenate, que era gentílica, que não era israelita, correto? Depois, né, durante o período dos 7 anos, ele se reconciliou com os irmãos, que representam Israel, não é verdade? E salvaram eles. Vendido também. Isso, foi vendido. Aí, a história de José se assemelha à história de Cristo. Cristo foi vendido pelos seus discípulos, pelos seus irmãos, porque é da mesma israelitas. Ele foi vendido, né? E foi crucificado, né? E também foi rejeitado, assim como José foi rejeitado. A igreja, a maior parte da igreja é composta por gente gentílica, que não é israelita. Assim como José casou com a Zenate, que era gentílica no período que ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Do período de fome, nos 7 anos. Mas durante o período de 7 anos de fome, o que aconteceu? O povo, os irmãos dele começaram a padecer fome e foram até o Egito para buscar. E aí o irmão dele, no caso José, resgata a família dele de novo e reconcilia. Israel será reconciliado com Cristo durante o período da tribulação. Mas a igreja casará com Cristo antes da tribulação, antes do período de fome, antes do período de ira, porque José casou com a Zenate antes de tudo isso. É uma tipologia, representa. Você faz uma analogia e você vê que as duas coisas são semelhantes. Aí quer ver outras coisas? Enoque foi arrebatado para Deus antes do dilúvio. Enoque representa o arrebatamento da igreja, porque ele era santo, andou com Deus e Deus tomou ele para si. Foi antes do dilúvio, né? Jesus cita a passagem de Noé, né? Como trazendo a destruição do mundo naquela época com o período da tribulação. Então mostrando que aquele que é santo deve se santificar mais, deve ser retirado. Aquele que prega a justiça deve ser preservado. Aí nós falamos de Ló também, é usado nos dias de Ló, que dava esse casamento, de repente veio grande destruição. Mas antes de a destruição vir, Ló foi tirado. Prestes a acontecer a ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra,
Ló foi tirado. Então, tudo isso representa que a igreja não vai passar pela tribulação. E olha para você ver, Ló foi arrancado praticamente à força À dentro da força. cidade. Isso e a mesmo. Bíblia fala o quê? Que a igreja vai ser arrancada, né? A força. Esse pastor aí é nota meu, hein, pastor? É isso aí. Se dependesse de Ló, Ló não tinha saído. Não Mesmo tinha com ele saído. falando com ele. Se os dias não fossem abreviados, Não alcançou a lei. você entende? Nem ninguém se salvaria. Ou seja, quer dizer que Deus ele vai ter que tirar rapidamente antes que tudo se perca. É muito importante. Isso é forte. Então não dá para rejeitar a doutrina pré-tribulacional. Não dá. Você tem Bíblia para todo lado apontando para isso. E crer de outra forma é quase tolice. Eu não vou falar que é tolice, mas é quase tolice. Vamos lá. Outro fator importante argumentado pelos pré-tribulacionistas é a iminência do arrebatamento. Se o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, antes de qualquer sinal prévio da tribulação ou da aparição de Anticristo, da batalha do Armagedão e a abominação desoladora no templo de Jerusalém. Conclusão: aquele que for midi-tribulacionista, pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista deve tomar muito cuidado em suas considerações para não confundir teoria com doutrina fundamental, e assim não venha causar danos doutrinários na boa-fé daqueles que recebem com alegria o Evangelho divino. É bom lembrar que a maioria das igrejas ocidentais, principalmente as pentecostais nos Estados Unidos e no Brasil, professam a doutrina pré-tribulacionista, arrebatamento antes da grande tribulação. Ou seja, quando a gente fala de igrejas norte-americanas, que engloba até o Brasil também, 90% das igrejas é pré-tribulacionistas, mas em todo o mundo existem muitas igrejas também que não são pré-tribulacionistas e creem que a igreja vai passar pela tribulação. Então, quando você vê essa verdade, a dificuldade de aceitação das pessoas sobre o pré-tribulacionismo é porque ela é uma doutrina nova, ela tem um pouco mais de 100 anos de existência. E aí é difícil você a vida inteira acreditar em algo e depois mudar de opinião. Complicado, não é? Por exemplo, vamos falar do católico. O católico ele já é avançado, viveu a vida inteira católica, aí você vai e mostra para ele lá sobre imagem, um exemplo, que é comum, todo mundo mostra. Aí ele vai falar assim, mas não adora imagem. Mas se você prostrou, não, eu posso diante de Deus, não é da imagem não. A gente só pede um favorzinho. Para interceder por nós, porque vem uma pessoa santa, uma pessoa índia, tem acesso a Deus, mas não adora não, só adora Jesus. Aí você mostra para ele outros conceitos, aí você mostra outros conceitos, aí ela perde espaço. Aí você mostra outros conceitos, ela perde mais espaço. Aí ela vai falar assim, para a gente não perder a amizade, vamos parar com essa história, porque é o seguinte, minha bisavó é católica, minha avó é católica, minha mãe e meu pai é católico, me ensinou desde o berço o catolicismo, fiz catecismo, crismei, sou devoto de santo tal, e eu não vou mudar de religião, não adianta você querer ficar. É assim ou não é? Não, você está falando, eu estou lembrando do companheiro de serviço dele. Todo ano ele vai para o Aparecido no negócio, ainda leva um litro de pinga daqui para lá. Eu falei, lá não tem. Então, a verdade, a questão, a verdade é que é difícil mudar de opinião, ainda mais quando você está fundamentado, enraizado na tua alma, na tua cultura. Então é muito difícil. O que foi isso daí? Ele já fala com a Pastor gente. pega muito pesado, Não, né? ele já fala com a gente assim que Tem que tomar cuidado, pastor. ele tem muita fé, que não sei o que, eu falo, mas você sai daqui beber pinga, lá isso é festa, né? Então, Ah, meu Deus. é difícil mudar de opinião. Então a gente tem que ter muito amor na palavra e as vidas para a gente tomar cuidado com teoria, com fundamentação de uma doutrina. Eu posso falar para você, olha, eu sou pré-tribulacionista e eu creio no pré-tribulacionismo por causa dessas coisas. Mas eu respeito a doutrina de tribulacionistas e pós-tribulacionistas. Eu respeito. Mas eu, particularmente, tenho uma opinião que é quase uma tolice crer nessas doutrinas. Porque elas não trazem clareza
para fundamentação. Mas se você quiser continuar crendo, eu respeito, não tem problema nenhum. A gente não vai deixar de ser irmão e eu não vou falar que você não vai ser salvo por causa disso. Porque não me compete a mim, entendeu? Mas é difícil você encontrar nas igrejas pentecostais alguém que é pós-tribulacionista ou meio-tribulacionista. Muito difícil. A vinda de Cristo para arrebatar a igreja será invisível. Nesse período ocorrerá o desaparecimento de todos os crentes salvos da face da terra. Esse desaparecimento será simultâneo. O que é simultâneo? Ao mesmo tempo. Né? Será de surpresa. Quer dizer, o que é surpresa? Ninguém vai estar. Hã? Ninguém está esperando e ninguém vai ser avisado. Aí é um problema, um erro que nós cometemos. Ninguém vai estar esperando? A igreja vai estar esperando. A igreja vai estar esperando. Nós estamos esperando isso. Então, quando acontecer, nós não estaremos de surpresa, nós estaremos prontos. A igreja tem que estar sempre pronta para o arrebatamento. Mas, para aqueles que se perdem, para eles será de surpresa. O ladrão vem de noite para aquele que não está preparado. Mas não é todos que estão dentro da igreja que vai ser surpresa, não, né? Hã? Não é todos que estão dentro da igreja, não. Não, nem todo mundo que está na igreja vai para o céu, não, irmão. Tem muita gente que está dentro da igreja que tem passagem VIP para o inferno. O que foi? Não é desabafo, não. Não é desabafo, não. Isso Vamos deixar o Infelizmente, é passar de graça mesmo. um dia para escolher, né? Vai separar, né? Isso, porque veja bem, as pessoas estão equivocadas. Veja bem, fazer parte de uma igreja não coloca ninguém no camarote de Jesus, não. Não, porque às vezes tem algumas pessoas que assim, às vezes na hora a pessoa se arrepende, nem exercedor. mas o trem vai Isso. fiz. Não, o que coloca você no vagão do reino do céu, irmão, que coloca você no vagão que vai para o céu, é a sua conduta, o seu. Não estou falando que você tem que pagar a salvação, não. É permanecer salvo. A salvação de graça, mas permanecer salvo é obrigação nossa. É muito importante, o crente tem que saber isso. A salvação é de graça, mas permanecer na salvação é obrigação nossa. Então nós temos que todos os dias ligar a nós para continuarmos naquela posição que Cristo nos entregou, a da salvação. E aí, muito crente vai se enganar. Mas eu vou para a igreja quarta, sexta e domingo. Ah, não, eu ia todo domingo. Ah, eu sou bonzinho, eu não fazia mal para ninguém. 40 anos na igreja. Não. Jesus vai falar assim. Pra você ter uma ideia, vai ter gente chegando na igreja sendo arrebatada e gente de 50 anos na igreja ficando. Isso vai acontecer, Porque tem muitos que a infelizmente. gente fala com eles assim, Deus sabe de todas as coisas. Agora você me pergunta assim, pastor, então quem são essas pessoas? Ah, irmã, eu não sei. Né? A Bíblia dá margem de 50%. Um vai ir, outro vai ficar. Agora quem vai ir, eu sei que eu vou. Em nome de Jesus. Porque se eu não crer na minha salvação, o que eu estou fazendo? Né? Eu tenho que crer na minha salvação. Então eu tenho que ir. Em nome de Jesus. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir, Jesus. Você tem que crer na sua salvação. Agora, você não tem que se preocupar com quem não vai. Você tem que se preocupar com você. Então, quem não vai é problema dessa pessoa com Deus. Mas eu tenho que estar incluído entre aqueles. Essa é a visão. Amém? Todos os não salvos serão apanhados de surpresa, conforme o próprio Jesus explicou na parábola das 10 virgens. Todas tinham lâmpadas. Todas se levantaram e prepararam as suas respectivas lâmpadas. Mas somente 5 tinham azeite no reservatório. Somente quem tem experiência, azeite com Deus, pode participar com alegria desse glorioso evento. Você pode ser igreja, irmão, mas se não tiver experiência com Deus, E esse azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. Deus. Tem um versículo em Romanos, capítulo 8, Jesus fala assim: se esse tal não tem o meu espírito, esse tal também não é meu. Sim. Romanos capítulo 8 fala sobre isso. É muito Fala do importante. Espírito de Cristo, Espírito de Deus, depois ele fala o Espírito de Cristo, o Espírito do qual Deus o arrebatou. É a mesma coisa sobre a Santa Ceia, que nós já até comentamos em outro momento, que quem não participa da Santa Ceia
não tem vida eterna. Né? Né? Quer ver? Ele mesmo tem consciência que ele está apto para participar, a consciência dele também tem que estar apto também que ele está fora. Isso. Quer ver? João capítulo 6. Abre aí para mim aqui, Valeu, só para dar uma pincelada, porque o horário já está indo também. Capítulo 6, versículo 53. 53. Ó, Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tereis. Agora continua, escuta aí, não para por aí. Quem come da minha. Deixa eu só fazer um paralelo. Muito crente não participa da Santa Ceia porque fala assim: eu não posso participar porque a Santa Ceia é santa. E eu não estou legal com medo da consequência de se participar. Mas ele não entende que ao entender que ele não está apto e não participar, ele está se condenando ao inferno. Ele está assumindo que ele vai para o inferno. A Bíblia fala, aquele que tocar indignamente. Mas se a gente for olhar para nós, ninguém é digno. Ninguém é digno. Aí, o que Paulo está dizendo? Examine-se e participe. Quando nós olharmos que nós estamos em falta, se arrependermos e participarmos. Para participar. Se posicionar. A Santa Ceia não deveria ser chamada de Santa Ceia. Deveria ser chamada de reunião da oportunidade. Irmão, porque o crente está tendo mais uma chance ali de voltar para Jesus. Toda Santa Ceia é uma chance de você ser salvo. De você olhar para dentro de si, consertar os seus erros e ficar salvo. Porque olha só o que ele diz aqui, ó. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 55. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive em mim e enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Olha aqui, todo esse discurso está mostrando que é obrigação, irmão. De outras palavras, participar da ceia é obrigação de todo crente. Quem não escolhe não participar, está escolhendo não viver. Rejeitando a vida. Está rejeitando a vida de Cristo. E aí que dá o problema. Se Jesus volta, ou se ele bate as botas e vai comer grama pela raiz, já era. Já era. Como diz lá em São Paulo, subaco de Laurinda. Acabou, game over. Não tem jeito. Esse adágio popular lá de São Paulo diz que quando chega nesse vídeo não tem mais nada a fazer, acabou. É o que está escrito em Hebreus 9:27. O homem está destinado a morrer uma só vez depois de sexo e juízo. Então, toda vez que nós tivermos a oportunidade de participar da Santa Ceia, nós temos que fazer o quê? Participar. Mas vai participar de qualquer jeito? Não, de qualquer jeito não. Opa, se humilha diante de Deus, se alinha e participa. Né? Então é muito importante isso. Pastor, mas deixa eu te perguntar. Quando você fala se alinha, você quer dizer, vamos supor, igualzinho da nossa escola. 40 pessoas, e antes do culto, 1h, às vezes a pessoa até dava um pau avançando no outro, aí passava meia hora, começava o culto, aí a pessoa estava lá. Ia lá. Tá, entendi. Chamava ceia. Não, mas aí deixa eu te Mas falar. eu consertava com a pessoa e ficava lá de joelhar. Deixa eu te explicar um negócio para você. A Santa Ceia é individual de cada um. Se eu tive uma discórdia com você, irmão, de verdade, biblicamente, e eu tenho a oportunidade no momento da ceia de ir até você e te pedir perdão e de me reconciliar com você, ótimo. Você entendeu? Agora, não adianta eu pedir perdão para Deus e não pedir para o meu irmão do meu lado que eu feri e machuquei. Ou até mesmo eu posso até estar certo. Mas a questão não é de estar certo ou errado. É questão de ter comunhão. Porque a ceia é para manter a comunhão entre os irmãos. Então, independente de estar certo ou não, eu quero ter comunhão. Então, eu vou até meu irmão e vou procurar ter comunhão com meu irmão.
mesmo que eu errei com ele meia hora atrás. Esse é o procedimento padrão. Mas não é a igreja, quem está ministrando a Santa Ceia, ele não pode proibir ninguém de tomar a Santa Ceia. Eu não posso proibir, falar, você não vai tomar a Santa Ceia porque você não está bem, você não está apto. Eu não posso, isso é antibíblico. A Santa Ceia, ela é pessoal e intransferível. Então, eu tenho que orientar quem deve e quem não deve. Mas a escolha de participar é de cada um de nós. Eu posso olhar para você e saber que você está tomando indignamente, mas eu não posso fazer nada porque a escolha é sua. Mas eu tenho que mostrar para você que você não deveria tomar. Mas eu devo apontar, você não deveria tomar. Na ministração da Santa Ceia, você explica quem deve tomar e quem não deve, quem não tomar. Você explica quem deve tomar e quem deve se consertar e tomar. É essa a palavra correta. Não é quem deve tomar e quem não deve tomar. Você ensina quem deve tomar e quem deve consertar naquela hora e tomar. Isso. Na verdade, a vontade de Deus é que nós consertamos mesmo a vida com eles. E outra coisa, esse negócio de pecar contra o irmão, Pedro perguntou para Jesus, Senhor, até quantas vezes eu pecarei contra meu irmão pecará contra mim, eu tenho que perdoar? Até 7. Jesus fala, não até 7, mas 70 vezes 7, meu irmão pecar, eu sou obrigado a perdoar. E um dia. E aí, lá no projeto, já alguém chegou esses 490 ou está perto? É automático também, que as pessoas se arrependem, e aí? Na hora. Pegou a visão? Pegou a visão, Fabrício? Pegou a visão antes? Sempre. Pegou a visão? Pegou, Edivaldo, a visão? João, Adriano, Gustavo, Roberto. Não. Viver junto não é fácil. Não. Até na hora de ofertar a palavra, a gente tem que ir lá e É importante. pedir perdão ao irmão. Vou parar por aqui, tá? Vou parar por aqui. Nós paramos na página 178 sobre a vida de Cristo, né? Nós vamos continuar daqui, né? Vamos falar sobre o Tribunal de Cristo semana que vem, galardão, tipos de galardão. E aí eu vou fazer um paralelo entre o livro e eu quero que vocês estudem, tá? Até a página 181. Por quê? Porque muitas coisas eu não vou falar diretamente do livro. Eu tenho um estudo paralelo e eu vou agregar os dois juntos e vou transmitir os dois para vocês, mencionar os dois. Então é importante que você estude em casa, né, da página 178 até a página 180. Amém? Pegou? Amém. Então vamos orar em nome de Jesus, agradecer ao Senhor, né, pelo momento que Ele nos concedeu, por sua graça e misericórdia. Deus da glória. Passou muito rápido. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, Senhor, nós agradecemos por Tua graça, por Tua misericórdia, por tudo que o Senhor nos proporcionou. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que continue nos ensinando, nos moldando e nos direcionando segundo a Tua reta justiça. Pai, em nome de Jesus, leva os Teus servos em segurança, retorno para os seus lares. Abençoa, Senhor amado, o restante de semana, Senhor, que ele se iniciou no dia de ontem, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, que todas as programações ocorram, Senhor amado, de acordo com a Tua vontade. Certo que seremos atendidos por Tua graça e misericórdia. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Até segunda-feira que vem. Seu irmão, seu lá.